Quando a luta está travada, ventos fortes sopram em mim. Quando sinto-me cercado e a força chega ao fim, quando a vida destrói sonhos e os vales são reais, Deus me dá quando Ele clamo asas espirituais. Deus dá asas qual águias que renovam minhas forças para subir. Deus dá asas qual águias quando os passos me enganam e meus sonhos desmoronam. Subem asas até o céu. Boa noite. Nós agradecemos, louvamos a Deus por estar aqui. A igreja é chamada de Casa de Deus, onde nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E eu peço que vocês abram para o Salmo 40. Nas quartas-feiras nós estudamos os Salmos. E hoje nós estamos no Salmo 40, com o título Benefícios da Esperança em Deus. Vale a pena esperar em Deus? Vale a pena gastar, vamos dizer assim, a nossa paciência? Muitas vezes nós somos muito apressados, nós queremos as coisas para ontem, para anteontem. Porém, as coisas no tempo de Deus, elas são maravilhosas. O tempo de Deus é o tempo certo das coisas acontecerem. E o que é que o salmista está dizendo logo no primeiro versículo? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A pergunta: vale a pena esperar no Senhor? Esse tempo em que Ele vai se inclinar para você, esse tempo em que Ele vai ouvir o seu clamor? Então, por que assistir essa mensagem? Porque essa mensagem vai lhe mostrar que esperar em Deus não é perda de tempo. Esperar em Deus não é, vamos dizer assim, ficar sem fazer nada. Esperar em Deus é esperar o que Ele vai fazer da parte dele e que vai me dar condições de fazer na minha parte. Tem coisas que só Deus pode fazer. E tem coisas que Ele quer que eu faça e Ele não vai fazer por mim. Então vamos ler o Salmo 40. Olha o que o salmista diz. E esse salmo também, ele é um salmo que eu uso muito, os conselheiros usam muito para ajudar uma pessoa que está em depressão, que está em ansiedade, que está com medo e que geralmente uma pessoa com ansiedade, com depressão, ela de uma certa forma ela não está esperando em Deus e então ela entra em desespero. O que ela mais precisa é de esperança. Então o Davi aqui, ele coloca de uma forma gráfica, quase como que contando uma história que poderia ser rodada em um filme, em uma película. Então o salmista, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse é o verso-chave. Repitam comigo: esperei com paciência no Senhor.
e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso é muito importante. Nós vemos no mundo que as pessoas clamam, choram, pedem, não tem muito quem escute. Então o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, de lama. Estava no fundo do poço, um poço cheio de lama, de lodo. Aí ele diz: pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado, feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Então, ele aqui mostra os benefícios de se confiar em Deus. Aí então ele vai falar aqui que muita gente faz muitos sacrifícios religiosos, e então ele vai dizer aqui que é mais importante você obedecer a Deus do que estar fazendo sacrifício religioso. Ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, para ouvir a palavra, né? Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis, aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me, tenho prazer em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Então aqui Davi, ele mostra como era a conversa dele, a língua dele, né? No salmo anterior ele mostrou que a língua mentirosa é uma desgraça. Então ele fala que ele aqui, a conversa dele se pautava no que era verdadeiro. Então ele aqui mostra que como ele sentia necessidade de orar por conta da ameaça do mal que o cercava. Ele tinha uma forte percepção, um senso de que o mal estava em volta dele, e então ele fazia uma oração inflamada, uma oração assim de toda a alma. Olha o que ele diz no verso 11: não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número, sem conta me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da afronta os que me dizem ha, ha. Foguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Agora todo mundo aqui comigo, preste atenção. Preste atenção, versículo 17. Eu sou pobre e necessitado. Todo mundo? Eu sou pobre e necessitado. Vocês não jantaram não? Vamos lá. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Agora vamos ler para valer a plenos pulmões. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda a aprender
como esperar em Ti confiadamente, pacientemente. Nos ajuda em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, o que é que nós queremos, o que é que Deus quer ensinar a nós com esse salmo? Primeiramente, Ele quer mostrar que esperar em Deus tem implicações, resultados da máxima importância para a vida de qualquer pessoa. Há uma diferença muito grande de quem vive essa vida esperando em Deus e quem vive essa vida desesperado, porque ou você espera em Deus ou você não tem quem realmente esperar, porque o homem morre, os tempos mudam, a sociedade muda. Preste atenção. Portanto, a esperança é o maior bem da humanidade. É o que mais o homem precisa quando tudo começa a dar errado. E nesse mundo tem muita coisa errada que dá errado. A esperança de Deus é diferente de todos os tipos de esperança. Todas as outras esperanças são finitas, são limitadas, acabam, decepcionam. Porém, a esperança em Deus nunca frustra, nunca decepciona. Sem a esperança em Deus, todas as outras esperanças vão se mostrar vãs, nada, vazias, sem conteúdo ou falsas. Então, por que se diz que a esperança é a última que morre? Porque enquanto alguém tem esperança, ele luta. Sem esperança, a pessoa desiste. Então, no primeiro versículo, nós encontramos já verdades importantes sobre esse bem maior da humanidade, a esperança em Deus. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor. E é interessante que há uma ligação entre esperar em Deus e receber as bênçãos de Deus. É uma lei divina, eterna. A bênção de Deus é para os que esperam em Deus. Essa esperança em Deus mostra, de uma certa forma, que nós estamos distantes dele. Muitos só deixam para procurar Deus quando a coisa deu toda errada. Quem está acostumado a esperar em Deus, não é um exercício difícil, é um exercício maravilhoso, porque essa pessoa ela já conhece a Deus e ela conhece a sua fragilidade. O salmista termina o salmo dizendo: eu sou pobre e necessitado, tenho um monte de coisa que o dinheiro não pode me dar, que é o poder, a fama, os amigos, nada pode me dar, só Deus pode me dar. Então, aqui há um sentido em que esperar em Deus mostra que eu entendo o quanto eu preciso de Deus. Também revela a bondade de Deus. Eu espero em Deus porque eu sei que Deus quer me dar coisas boas. Deus só me deu coisas boas durante toda a minha vida. E tudo que eu tenho de ruim foi eu que aprontei e consegui comigo mesmo. Então há uma diferença entre você ser um mero religioso e alguém que realmente espera em Deus. Alguém que vai para Deus com essa confiança que Davi ia. Que tem consciência de que não tem recursos aqui na terra suficientes para suprir a minha necessidade e dar resposta para o meu problema. Ele diz aqui: ele se inclinou para mim. Ou seja, Deus veio até mim, Ele estendeu o seu braço para me tirar daquele poço, daquele lodaçal. Ele chegou no momento certo. Lembra que ele disse: esperei com paciência no Senhor? Quer dizer que Deus não veio no começo da oração, nem no primeiro dia, nem no segundo dia, mas ele sabia que Deus viria. É interessante as lições que a Bíblia nos dá sobre as pessoas que realmente triunfaram na Bíblia. Por exemplo, Abraão, Deus disse a ele que ele ia ser pai de uma grande nação, que de um filho dele viria o Messias, viria Jesus Cristo. E ele recebeu essa promessa quando tinha 70 anos, e ele esperou mais de 30 anos para que essa promessa foi concretizada. E diz que ele
creu, ele confiou, mesmo que chegou um momento em que ele não podia mais gerar humanamente o filho. A Bíblia diz que ele estava sexualmente morto, porém Deus o revitalizou sexualmente, tanto que ele ficou mais pronto sexualmente depois de 100 anos do que antes. Você vê que sempre a resposta é em Deus, que vale a pena esperar em Deus. A Rebeca também, que era nora do Abraão, Deus deu uma promessa a ela de que ela ia ter 2 filhos, e ela esperou com paciência e os recebeu. Através da história de Davi, ele é ungido como rei de Israel quando era apenas um menino que nem vocês. Um menino que nem vocês, que Deus disse: você vai ser um dos descendentes do Cristo, do Messias, você vai ser o maior rei de Israel. E Davi nunca deixou de esperar nisso, e o diabo, os demônios fizeram tudo para impedir de que isso acontecesse, porém nada impediu. Por isso que ele disse: eu esperei confiadamente no Senhor. Então nós devemos confiar no que Deus diz na sua palavra, nas suas promessas, esperar na providência dele. Pode ser que quando Deus prometeu a Davi que ele seria o rei, ele era apenas um menino que cuidava das ovelhas do pai dele. Porém Deus providenciou tudo para que acontecesse. Só que Davi, mesmo sendo um homem de Deus, ele teve uma experiência de desvio. Ele se desviou, ele pecou, e ele relata aqui que ao se afastar de Deus, ao se afastar da palavra de Deus, ele caiu em um fundo, em um poço profundo. No versículo 2 diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha. O que é que ele esperava em Deus? Porque Davi era para ter sido morto mais de 1000 vezes, mas em cada vez Deus foi que o livrou. E então ele dá graças a Deus, porque Deus o tira daquela posição de degradação. Não importa, muitas vezes você talvez esteja numa posição de degradação, de humilhação, no fundo do poço. Se você esperar em Deus, diz que Ele vai lhe tirar dessa situação de miséria, Ele vai lhe tirar desse poço horrível, dessa posição de perigo, de insegurança, de desamparo, dessa situação em que você pode morrer, e então Ele vai lhe tirar. É isso que faz com que esse texto seja muitas vezes aplicado a aqueles que estão com depressão. A pessoa com depressão está desanimada, é como se ela estivesse atolada dentro de um poço de piche, um poço de lama, que ela se sente imóvel, ela se sente inútil, ela se sente rebaixada, ela se sente completamente incapaz. Porém, Davi, ele caiu nesse poço, ele se sentiu o pior dos homens, o mais desgraçado, mas ao mesmo tempo ele decidiu: não, eu não vou me entregar ao desespero, eu vou confiar em Deus. Aqui no versículo 5, olha lá, no versículo 3, e pôs-me um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muito soberano e temerão. Ou seja, em lugar de lamentar, de reclamar, ele diz: eu vou cantar um hino de louvor a Deus, o Deus que pode me tirar de todos os poços em que eu caí. E eu nunca vi alguém que passou por uma tragédia, por uma situação de humilhação, de rebaixamento, de empobrecimento, mas que louvou a Deus. Eu noto que vocês gostam de louvar a Deus. Vocês gostam de louvar a Deus? De cantar? Sim. Pois é exatamente quando nós louvamos a Deus
que a nossa alma se enche de esperança, a nossa alma, e aqui diz, um novo cântico, no versículo 5, no versículo 3, um novo cântico na minha boca. Não precisa ser nem com a letra nova, com a música nova, mas com cantar com ânimo, cantar com alegria, cantar com esperança. É escolher confiar em Deus. Você pode escolher se entregar ao desânimo, ao desencorajamento. Você pode escolher desistir de tudo. Você pode escolher chutar o balde. Ou você pode escolher, eu vou confiar em Deus, não importa o que aconteça. O apóstolo Paulo disse claramente que quando ele estava fraco, mas ele dependia de Deus, ele era forte. O próprio Deus disse, a minha graça te basta. Então ele, em lugar de focar nos problemas, olha onde ele foca. Ele foca nas maravilhas de Deus. No versículo 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita ou não pende para os soberbos, que confiam em si, esperam em si, não em Deus. Aí no versículo 5, onde é que o Davi, para sair daquele poço de depressão, onde é que ele focava? Ele diz, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los. Ou seja, eu nunca vi um crente que passou por uma grande tragédia, um grande problema, e em lugar dele ficar lamentando, se queixando, tomando psicotrópico, indo para pegar a terapia da psicologia, que fala que ele deve gostar dele mesmo, que ele deve amar a si próprio, que ele deve se valorizar a si próprio, que ele deve focar em si próprio. A Bíblia diz o contrário, foque em Deus, nas maravilhas de Deus. Davi disse, eu estava no fundo do poço, mas eu foquei no que Deus faz naqueles que confiam em Deus. Bem-aventurado, feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Eu coloquei meus pensamentos nas gloriosas ações de Deus através da história. Então, aqui não é só você ser um religioso que vai para a igreja, mas é no dia a dia, nos embates, nos combates, nas dificuldades. O Davi disse, aonde eu vou, eu falo de Deus. Olha o que ele diz aqui. No versículo 8, primeiramente ele diz, deleito-me, agrado-me fazer a tua vontade. No versículo 9 ele diz, eu preguei a tua justiça. Eu falei, aonde eu ia, eu falava de Deus, da palavra de Deus. No versículo 10 ele diz, eu não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei, sabe o que é apregoar? É falar das coisas de Deus. Você nota que a maioria das pessoas, dos meninos que tem vocês, só falam de futebol, falam de que mais vocês gostam de falar? O futebol, ou os mais crescidinhos falam de meninas. O que é que acontece? Aqui está dizendo que aquela pessoa que vai sair de todo buraco que cair, porque nessa vida tem muitas armadilhas, nós podemos cair nos buracos. Alguém aqui já caiu no buraco? Pois é, a CAGES, a Companhia de Água e Esgoto, andou fazendo uns trabalhos nas avenidas e elas fizeram uns buracos e não taparam direito. Pronto. Aí, então, os próprios funcionários da CAGES caíram num buraco grande, fundo. Então, todos nós estamos sujeitos a cair em buracos. Todos nós estamos sujeitos a ter problemas difíceis.
Porém, o Davi diz aqui: eu não vou me concentrar vamos dizer assim, em conversas fúteis, conversas tolas. A maioria das pessoas hoje ou é futebol, ou é série de televisão, filmes, e elas pouco pensam nas palavras de Deus. Até muitos evangélicos, quando se encontram, o papo pouco é acerca das grandezas de Deus, dos pensamentos de Deus, até porque muitos não estudam a palavra de Deus. Então não tem conversa. Antigamente o passatempo dos crentes era estudar a Bíblia. Tinha crentes que tinha livros da Bíblia inteiros decorados. Você podia fazer qualquer pergunta a ele dentro do livro da Bíblia e ele sabia a quantidade, o lugar, as pessoas, os personagens, o que aconteceu com cada pessoa. Então, eu tenho aqui uma referência que diz que na época acho que era de Whitefield, a maioria dos crentes, o passatempo deles era debater assuntos bíblicos, era conversar sobre os grandes livramentos de Deus, a ciência de Deus, que era a teologia, era o que eles mais estudavam. E é isso que o Davi disse: por que foi que eu saí do lodaçal, por que foi que eu saí da ansiedade, da depressão? Eu foquei nas grandezas de Deus, eu falei das grandezas de Deus, eu orei consciente de que só Deus podia me brindar. No versículo 11 você nota a intensa oração dele: não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me. Então, nosso tempo, eu vou abreviar, mas nós vimos aqui que vale a pena confiar em Deus. Diz que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, a sua esperança. E ele diz: o que é bem-aventurado? Porque as riquezas da graça de Deus vão para esses que esperam em Deus. Diz que muitos verão a prosperidade, a bênção dele, e vão temer e vão confiar em Deus. Ou seja, só há bem-aventurança para esses que confiam no Senhor. Para quem não confia no Senhor, as suas aventuras são más, são mal sucedidas. Esse que a sua confiança implícita lá dentro, ele nem pensa nisso, mas tudo que ele faz, ele está já confiando no Senhor. Ele pensa nisso, mas muitas vezes ele faz sabendo: eu vou fazer porque eu confio no Senhor. Ele repousa no Senhor, ele deixa de lado a sua autoconfiança, a presunção, que diz que ele não tem consideração pelo soberbo. Ele deixa de lado a sua própria vontade e diz que ele tem prazer em fazer a vontade divina. Ele então ganha estabilidade, ele ganha uma dignidade varonil, uma dignidade que o faz um guerreiro imbatível. Ele tem uma mente tranquila, porque é uma mente que descansa em Deus. O hábito da mente dele é confiar em Deus. É esse conhecimento de Deus que forma o seu caráter, que forma a sua solidez. E ele desenvolve o contrário daquele que confia em si. Que confia em si, que tem autoconfiança, ele desenvolve a impiedade, é um ímpio. Porém, esse que confia em Deus, ele desenvolve piedade, verdadeira devoção a Deus. Ele se deleita em pensar nas coisas gloriosas de Deus. Há muita coisa aqui que, se eu não passar para o 41 na próxima quarta,
nós voltaremos para o Salmo 40, porque há muita coisa aqui. Ele diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, e a tua lei está dentro do meu coração. Então, quando ele está dizendo aqui, deleito-me em fazer a tua vontade, ele está dizendo, é uma delícia para mim obedecer a Deus. O que é uma delícia para você? Um sorvete de chocolate? De baunilha? O salmista diz aqui: a coisa mais deliciosa da minha vida é seguir a Deus, é fazer a vontade de Deus. Ele diz: na minha própria experiência não existe nada melhor do que seguir a Deus, do que servir a Deus. Por isso que eu prego isso, eu falo isso, é isso que está na minha vida, é isso que está no meu coração. Está aqui a referência, é dita aqui que nos dias de Whitefield e John Wesley, os homens em todos os lugares, em todas as condições, fizeram da meditação religiosa e teológica uma questão de conversa comum. Seria tão bom que as pessoas começassem a fazer isso. E também muitas pessoas, elas são levianas, elas vivem afoitadamente, sem levar em conta o mal que está em volta. Por isso que elas não tentam desenvolver a sua fé e sua esperança em Deus, e elas terminam mal, elas terminam em desgraça. Portanto, baixe sua cabeça agora e faça uma oração e diga para Deus: Deus, eu não quero ser soberbo, eu não quero ser autoconfiante, eu não quero ser arrogante, presunçoso, pois eu sei que eu só serei bem-sucedido se eu confiar no Senhor, se eu depender do Senhor, e eu não ser um religioso meramente quando eu estou na igreja, mas que eu ande com o Senhor, que eu louve ao Senhor, que onde eu for, eu fale das grandezas do Senhor e da justiça do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui. Nos ajuda, Senhor, a sermos tementes ao Senhor, a confiarmos no Senhor, a amarmos o Senhor, a dependermos da Tua providência, como o salmista Davi aqui nos instrui. Nos ajuda, Senhor Deus, a ver que esperar pacientemente no Senhor nos livrará de todo embaraço, de todo buraco, de todo poço sem fundo. Obrigado porque Jesus Cristo ofereceu sacrifício que nos tirou do abismo, derramou seu sangue para que nós pudéssemos ser libertos dos nossos pecados e das nossas culpas. Nós queremos te servir, Senhor, nós te amamos. Nós não encontramos nada melhor nesse universo, nesse mundo, do que esperar em Ti, do que servir a Ti, do que falar das Tuas grandezas. É uma delícia para nós fazer Tua vontade. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. E boa noite. Quando a luta está travada, ventos fortes sobre mim. Quando sinto-me cercado e a força chega ao fim. Quando a vida destrói sonhos e os vales são reais, Deus me dá quando Ele clamo, asas espirituais. Deus dá asas qual águias, que renovam minhas forças para subir.
mestre, que é Jesus o guia sós. Já correu nossa carreira, a vitória já alcançou. Ele agora chama os salvos, sigam-me, na glória estou. Deus dá asas, qual águias, que renovam minhas forças para subir. Deus dá asas, qual águias, quando os passos me enganam e meus sonhos